Olá pessoal, vamos aqui continuar o nosso estudo, capítulo 17, um só rebanho e um só pastor. É interessante esse subtópico. É o livro A Gênese, da Base da Doutrina Espírita. Para quem ainda não conhece esses vídeos, eu sou Renato, estudante e trabalhador espírita. Que Jesus e os bons espíritos nos ajudem. Então vamos lá. É o capítulo 17, o item 31. Antes de começar a ler, eu vou logo esclarecer a palavra aprisco. Aprisco é onde se recolhe as ovelhas, né? E tem o sentido figurado de uma casa paterna. É onde você recolhe as ovelhas como se tivesse numa casa. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. A passagem do Novo Testamento é só essa. João capítulo 10, item 16. Então, aqueles que estavam ali acreditando em Jesus, eram as ovelhas do momento. E ele falou que outras ovelhas ainda deveriam ser arrebanhadas por ele. Deixou isso claro. Vamos aos comentários dos Espíritos. Não, esse comentário aqui é de Kardec. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Então ele diz que difícil isso acontecer, parece difícil isso acontecer. Só que quando Jesus falou disso, ele não estava falando de religião, que todos seriam de uma religião, porque religião é uma coisa humana, daqui da terra, é uma coisa baseada em cultura, baseado em tradições. Tanto que existe milhares, né? Então, Jesus não estava falando disso. Ele estava falando de reunir as ovelhas que acreditassem na proposta do bem, na proposta de amor ao próximo, que é o centralizador, né, da missão de Jesus, o centralizador do cristianismo e de muitas outras religiões no mundo afora. É o amor ao próximo, é o bem, é a empatia, são as virtudes da honestidade, da justiça. Esse é o centralizador. E eu entendo quando Jesus falou em reunir todo o rebanho, é que todos tivessem isso como norte da vida, né? Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito. E nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Então, nesse sentido aqui, está se considerando uma fase de transição, né, em relação ao que eu falei, da mensagem mais importante, da fé mais importante, no amor ao próximo. Até chegar lá, eu entendo que essas fases das religiões, das crenças diferentes, são necessárias, porque é aí que o espírito vai amadurecendo, vai tentando entender, vai desenvolvendo a sua consciência, mas é uma fase necessária. E nessa fase necessária é que Kardec entende que vai haver uma confluência, né? Todas se dirigindo a um ponto só, gradativamente. Não que vá virar uma religião só, mas que a forma de acreditar vai se tornando cada vez mais coincidente, cada vez mais com sintonia, com concordâncias. Gradativamente isso vai acontecendo. Entretanto,
a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Olha só como as coisas vão se confluindo para um ponto, né? Principalmente com a globalização. Hoje o mundo, apesar de suas culturas, de suas tradições, mas o mundo está entrando numa forma de ideia, numa forma de compartilhamento social muito mais intenso do que há anos atrás. Tem uma notinha aqui de Kardec que eu vou só fazer um comentário. É uma nota do editor, né? Ele fala que Kardec pressentia a supressão das barreiras linguísticas 20 anos antes do aparecimento do Esperanto. O movimento espírita, uma parte do movimento espírita, acredita que num futuro o Esperanto será uma língua única. Isso é meio duvidoso, né? O Esperanto é tão pouco falado e conhecido, isso é um pouco duvidoso. Mas é só um exemplo de como pode a gente se unir. Hoje o mundo é bem unido em torno do inglês, não é isso? Qualquer país que você viaja, se você falar inglês, você já consegue se comunicar. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império. E olha que ele estava falando do século XIX. Hoje a gente vê que os povos se confraternizam, né, no esporte, quando tem Olimpíadas, Copa do Mundo e outros tipos de competições continentais, europeias, americanas, asiáticas, etc. O turismo, que os povos se visitam, e até nesse momento que a gente está passando, né, da pandemia, uma forma de um país ajudar o outro, de dividir também esse momento de dor. Está acontecendo isso nesse momento, não é isso? Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Esse termo, por forças das coisas, aparece muito no Livro dos Espíritos. E eles querem dizer com esse termo que mesmo que não nos dediquemos, mesmo que nós não conscientemente planejemos essas coisas, ela vai acontecer por força das coisas invisíveis, das energias, da lei de progresso, elas vão acontecer. E por força das coisas, eu tinha acabado de falar aí da pandemia. A pandemia é uma forma de força das coisas da natureza, fazer que o mundo se una. Eu entendo assim. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências. Outra forma, né? Ele falou a primeira, por força das coisas. A segunda, desenvolvimento da razão humana. Quando o homem vai desenvolvendo o seu raciocínio, a sua razão, ele vai automaticamente compreendendo essa unidade do povo, da humanidade terrena. Quando ele fala puerilidade de todas as dissidências, essa frase é como se dissesse tolice de todas as discordâncias, né? Quando desenvolver a razão, vai compreender a tolice das divergências, das discordâncias, porque puerilidade, um dos significados é tolice. Pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências apresentam e a destacar, pouco a pouco, das suas fiadas as pedras estragadas. Destacar aqui no sentido de retirar as pedras estragadas do caminho, né? Mais uma forma que ele falou, progresso das ciências. Aqui ele está falando no sentido de compreender as fés, né, plural de fé, equivocadas. Quando a ciência vai provando que aquela fé está errada, ela vai sendo abandonada. E ao longo dos séculos a gente tem alguns exemplos, né? Quando se acreditava que a Terra era o centro do mundo, que a Terra era o centro do universo. E a ciência provou que não é. É um minúsculo planeta girando
no ar, no espaço, e a doutrina espírita ainda veio nos dizer que é um dos planetas inferiores, é uma das moradas do Pai, inferior ainda, é uma das casas, né, do Pai, que ainda existe maldade, existe o ódio, existe o egoísmo e o orgulho em alta escala. Demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto da ignorância das leis da natureza, a ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Então a ciência, contrário do que se comenta, né, como se que religião e ciência fossem adversários, a evolução da ciência vai ajudar cada vez mais limpar os enganos. Porque o que a ciência prova não é criação da ciência nem do homem. O que a ciência faz é revelar as coisas verdadeiras da natureza. Revelar as coisas que a gente ainda não conhece, mas que são verdades naturais. Quando o homem faz um equipamento eletrônico, ele não inventou nada, ele apenas compreendeu como funcionam as energias nos minerais, como funciona a energia sutil da eletrônica, da elétrica, da microeletrônica, e faz uso controlado disso. As maravilhas da eletrônica é isso, o homem entendeu que lá no silício e no germano hoje menos usado, mais o silício, existe microcorrentes, e é por isso que a gente está aqui vendo esse vídeo agora, por isso que a gente tem esse aparelho fantástico que são hoje os smartphones, né, que a gente não pode mais nem chamar de celular. Então a ciência vai fortalecer essa unidade e a compreensão mais perfeita das coisas divinas. E essa é uma das propostas da doutrina espírita, né, que é cristã, é trazer o raciocínio divino, espiritual, para uma realidade racional. Por isso que nós dissemos que o espiritismo anda de mão dada com a ciência. E Kardec, antes de desencarnar, deixou esse recado. Se a ciência provar algum erro nesse trabalho que eu deixei, siga a ciência. Ele falou assim mesmo. Como prova de ser um trabalho raciocinado e como prova de humildade também, né? Então, completando aqui esse parágrafo, afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. Acessório aqui no sentido de coisas secundárias, enfeites sem importâncias, né? Enfeites, penduricalhos menos importantes, ou até errados. Afastando esses acessórios, a ciência vai ajudar a chegarmos em uma unidade. Hoje são poucas as religiões que ainda ousam afirmar que o homem veio do barro, ou que a Arca de Noé realmente existiu, que botou um casal de cada animal. Poucas religiões se prestam a passar por isso, né? Lembrando que isso foi necessário naquela época, né? Foi necessário naquela época. Hoje é um desses penduricalhos, desses acessórios que tem que ser retirado. A fim de chegarem a esta unidade, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. Então, a tendência é que as religiões começam a se encontrar num terreno neutro, como muitos eventos que acontecem hoje em dia, ecumênicos, né, onde reúne-se representantes de várias religiões, e tem que se falar do amor ao próximo, da mensagem de Jesus, sem entrar naquelas questões em que elas têm divergência. Um acredita que não pode trabalhar no sábado, outro acredita que não pode doar sangue, outro acredita que não pode comer carne na sexta-feira da paixão. Só para dar exemplos, né? Outros acreditam que nada disso tem importância, como é a doutrina espírita. Então tem que ficar no campo neutro, é isso que ele quis dizer. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Olha como ele está dizendo aqui. Essas crenças, às vezes, são tão duras, esses dogmas são tão
cheio de orgulho, vamos dizer assim, que ele acredita que não partirá dos líderes, mas do senso comum, dos fiéis dessas religiões que vão entendendo as coisas da forma racional, e a parte de cima vai ter que se enquadrar, entendeu? Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-lo-ão embaixo por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização tendente a adquirir irresistível força. O povo vai se tornando unido em relação a um pensamento. Esse pensamento, essa nova ideia, vai se tornando natural. E nesse ponto, eu quero conversar com vocês um pouco sobre uma palavra alemã, chamada Zeitgeist. Escreve com Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Zeitgeist. Isso, eu estou falando a palavra em alemão porque não tem tradução nem em português nem em inglês. Que significa uma atitude geral, uma atitude mental característica de um certo período histórico, sinal dos tempos. Então é quando uma ideia se torna comum, né, ou num país ou no mundo inteiro, e o mundo passa a pensar naquilo como uma novidade, como uma coisa importante. Então é uma ideia que se torna natural, vai se tornando natural, e todo mundo pensa naquilo. É o Zeitgeist do momento. Então eu lembrei disso porque é isso que ele está querendo dizer. As coisas erradas da fé vão perder espaço quando as coisas verdadeiras for se tornando essa ideia comum, for se tornando essa ideia única, né? Ou então da grande maioria. Em cima vai ter que se enquadrar. Eu digo às vezes, né, quando Kardec falou que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque grande parte do movimento espírita, e eu estou aí, não tem mais o Espiritismo como religião, mas como uma revelação de coisas novas mesmo, um entendimento mais raciocinado das coisas espirituais, das coisas divinas. Então o que é que eu entendo? A comunicação com os espíritos, a mediunidade, a reencarnação, vai passar a fazer parte das outras religiões. Eu fico aqui na minha imaginação, cartas psicografadas dentro das outras religiões, a mediunidade sendo estudada e tendo até reunião mediúnica dentro das outras religiões. Não que elas deixaram de ser as religiões, mas trarão uma explicação, porque agora estão acreditando nisso, e se enquadrarão. A religião predominante, né, desde o século III, o catolicismo não já fez isso com muitas coisas? Vai se enquadrando, vai consertando e vai se renovando. Isso é bom. O princípio da imutabilidade que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se, ao passo que a sociedade caminha para a frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. É o que eu acabei de comentar. Se o povo, se a ideia, se a verdade começa a tomar conta da maioria, se a religião não se enquadrar, ela vai se destruir, ela vai acabar, porque perderá o sentido. E isso vale não só para as coisas religiosas, vale para tudo. Uma empresa que não se enquadra com as novidades, ela tende a falir. Até um pai, uma mãe que educa o filho falando coisas que a mente dele, o raciocínio dele já não aceita, esses pais começam a perder a influência sobre esse filho. Então, mas aqui a gente está tratando das coisas das religiões, né? Quando ele fala considerando uma égide conservadora, égide significa abrigo, proteção. Enquanto achar que ser duro nos seus dogmas, nas suas crenças erradas é uma proteção, vai acontecer o contrário, né? A própria Igreja Católica hoje, de onde eu vim, né, quando eu era criança eu era católico, ela não fala mais que a Terra é o centro do mundo. E até uma passagem que tem nas missas que falava
na ressurreição dos corpos, eu já vi padre falando na ressurreição da alma, porque ressurreição dos corpos já está se perdendo, já está saindo dessa possibilidade de alguém acreditar que os corpos vão se levantar nos cemitérios. Olha só um exemplo muito bom do que a gente está falando. Quando a verdade começar a ser tão clara para o raciocínio e para a ciência, aquilo como fé religiosa vai se perdendo. Quem hoje ainda pode acreditar? Eu sei que há. E a gente tem que respeitar. Mas hoje pouquíssimos acreditam que os mortos se levantarão para um juízo final. Olha aí os acessórios. Olha aí quando Jesus falou que toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. São essas coisas. A imobilidade, quer dizer, a intransigência, a falta de aceitar que as coisas estão diferentes, né? Essa imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína. Para quem não acompanha o movimento geral, a imobilidade, né, quebra a unidade. Porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados. Então, quem quer mudar, quem quer entender a coisa da forma verdadeira, da forma raciocinada, começa a se separar daqueles que ainda são duros naquela forma errada. E essa é uma das razões que leva muita gente a mudar até de linha de crença. Como eu chegou um momento em que o catolicismo não estava mais servindo para mim. Serve para muita gente, graças a Deus. Mas eu senti uma necessidade de buscar uma coisa que eu aceitasse com mais leveza. Por isso que hoje eu busco compreender a vida, compreender Jesus, compreender o Criador através da doutrina espírita, que para mim, não é religião. Tem muito espírita que quer que seja religião. E isso tanto faz. O importante mesmo é que a gente vá mudando as atitudes erradas do passado. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte será a que melhor satisfaça a razão, porque as crianças estão vindo mais preparadas. Os espíritos que estão reencarnando com um raciocínio já mais exigente, né? Então, que satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Essa parte da aspiração do coração é quando a coisa perde o sentido em relação ao bem, à fraternidade. Matar em nome de Deus, como algumas religiões ainda matam, sai do coração, sai, que eu estou querendo dizer, sai essa possibilidade, né? Não tem mais como aceitar isso. Que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que, em vez de imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista nem intolerante, né? Que não seja exclusivista, que acha esta é a religião, a única que salva. Isso é ser exclusivista. E que não seja intolerante com as outras formas de pensar. Que for a emancipadora da inteligência. Isso aqui eu grifei, ó. A religião que vai emancipar a inteligência. Você pode raciocinar, você pode questionar, você pode perguntar. Emancipadora da inteligência, com o não admitir senão a fé racional. Como eu falei, muitas criancinhas hoje já estão questionando, né? Aquela cujo código moral seja mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, os mais apropriado, enfim, afundar na terra o reinado do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. Então, essa é a tendência, que as religiões se enquadrem nisso, de tudo isso que a gente falou aqui, do raciocínio, da lógica, de acompanhar o progresso intelectual da humanidade. Não estou falando intelectualidade de conhecimento de universidade, de faculdade, não. Estamos falando da compreensão geral das coisas. E eu já li em outro texto da própria Gênese que o ateísmo, a falta de crença,
é muito influenciado por esses raciocínios ilógicos, por esses raciocínios que não dá para acompanhar mais. Então, as pessoas equivocadamente se retraem no ateísmo. Acreditar num Deus que bate, num Deus que pune, acreditar no Deus lá do Velho Testamento citado por Abraão, que é um Deus perverso, ciumento. Não tem lógica mais isso. Por isso que Jesus veio fazer o Novo Testamento, a Boa Nova. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas, de que cada uma tem seu Deus particular e a pretensão de que este é o único, verdadeiro e mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Então isso é que continua dando força ao antagonismo, à separação das religiões. Cada um acreditar que aquilo é a verdade consolidada e não tem argumento. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, Ele é o mesmo que elas adoram sobre os nomes de Jeová, de Alá, o Deus. Então ele já falou duas coisas. Quando elas entenderem que existe um só Deus e quando elas entenderem que é o mesmo de todas as crenças. Quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade. Quando elas começarem a entender um Deus sobre os mesmos atributos, as mesmas características, né? Que não pode ter um Deus de perversidade, de ciúme, né? De violência. Essa é a terceira característica que ele fala. Compreenderão que, sendo um único o ser, uma única tem que ser a vontade suprema. Quer dizer, se concordarmos nessas coisas, um único Deus, né? Os mesmos atributos, a gente vai concordar que o que a gente tem que fazer para estar em sintonia com Ele é a mesma coisa. Estender-se-ão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e assim grande passo terão dado para a humanidade, para a unidade. Grande passo terão dado para a unidade. Então terminamos esse tema rico. O próximo será pequenininho e eu vou fazendo um vídeo separado, o Advento de Elias. Um grande abraço a todos. Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Um grande abraço.